Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje discutindo uma passagem do Novo Testamento, um trecho de uma das cartas do apóstolo Paulo, em que ele trata de Deus avaliando, julgando as obras dos salvos, dos crentes, ou das pessoas. Cada um lê de um jeito, né? Pois bem, nesse trecho, o apóstolo Paulo menciona aquilo que as pessoas fazem, comparando com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E tudo isso é lançado no fogo e o que sobra é o resultado do julgamento de Deus. A gente sabe que o ouro, a prata e as pedras preciosas são apenas aperfeiçoados, purificados pelo fogo. Agora, a madeira, feno e palha, não, se destrói, viu, cinza. E aí vem o problema. Paulo diz que se a obra de alguém toda se queimar, porque estava resumida apenas a madeira, feno ou palha, todavia essa pessoa será salva, ainda que por intermédio do fogo. Eu não entendo o que esse trecho quer dizer. Como assim ser salvo por meio do fogo? Algumas pessoas podem imaginar que essa passagem está dando aval para a salvação de alguém sem mudança de vida. A gente sabe que a conversão, o novo nascimento, implica em arrependimento dos pecados e alteração da vida, refletindo esse arrependimento. Mas, se não houver essa mudança de vida, tudo aquilo que a pessoa tiver feito vai se queimar. E mesmo assim a pessoa vai ser salva? É possível ser salvo, em outras palavras, sem mudar de vida? Pois é, eu não sei. Ajude-me a entender. Tenho dois especialistas aqui e talvez você tenha também as mesmas dúvidas que eu. Por isso, preste atenção porque está no ar o Vejam Só. Olá, com muita alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus. E hoje temos a estreia de um dos pastores da equipe da Igreja Evangélica Kyrios, o pastor Franklin James. Seja muito bem-vindo, pastor. Que nome pomposo, o senhor é estrangeiro? Não, graça e paz, reverendo Heber, graça e paz, querido pastor. Não, porque o terceiro nome é da Silva, aí já descobre da onde que é. É um prazer, uma alegria estar aqui e uma honra, depois de tantos anos como telespectador assíduo do programa, poder hoje estar aqui como um parceiro. Tema interessante e espero poder contribuir para o programa de hoje. Com certeza irá. E o endereço da igreja? A Igreja Evangélica Kyrios fica na rua Eliodoro Ébano Pereira, número 267, Lapa, São Paulo. A equipe é grande, né? Porque já vieram vários de lá. Exatamente, são vários pastores, né? Sobre a liderança do pastor Klaus Peragini, e são vários pastores. Nós somos um dos pastores e trabalhamos no Ministério de Casais. Ótimo, muito obrigado pela presença do irmão. Do outro lado, volta ao programa, o reverendo Altair Matheus Nunes, amigo pessoal, alguém que eu admiro de longa data. A minha Bíblia de cabeceira foi ele que me deu, comemorando o aniversário da denominação, da qual eu também participei na fundação, né? A Igreja Presbiteriana Renovada. Seja muito bem-vindo, reverendo. Paz e graça. Obrigado, graça e paz. É um prazer estar de volta aqui. Faz tempo que eu não venho, hein? Faz tempo. Bem tempo mesmo. Mas é sempre um privilégio, uma alegria. A companhia sua é muito agradável, né? E a gente, assim, tem bastante liberdade aqui, a gente gosta muito mesmo. Quando a gente não está aqui, a gente está vendo do outro lado, né? Outro dia até mandei uma foto, não sei se chegou aí. Ainda não. Mas eu mandei uma foto outro dia. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. E a igreja do irmão? Presbiteriana Renovada, da Avenida Marechal Rondon, 683, no centro de Osasco. Muito obrigado pela presença do senhor. Vamos ver a matéria que apresenta o tema e em seguida ouviremos as explicações dos nossos convidados aqui no Vejam Só. O apóstolo Paulo foi um grande homem, muito usado pelo Espírito Santo. Às vezes, como o próprio Pedro afirma,
Algumas coisas escritas por Paulo são coisas difíceis de entender. Hoje, aqui no Vejam Só, iremos usar uma dessas. Falamos como base para o nosso debate. Vamos direto ler o trecho bíblico? Na sequência, apresentaremos a nossa dúvida de hoje. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Essa expressão, salvo por meio do fogo, significa que basta crer em Cristo e serei salvo mesmo sem mudança de vida? Podemos afirmar que mesmo sem as obras que evidenciam a transformação na minha vida, eu serei salvo? Temos diante dos olhos uma questão muito delicada. Afinal de contas, o próprio Paulo afirma que somos salvos pela graça e não pelas obras. Logo, se juntarmos essas duas questões, podemos perceber que quando falamos de salvação, não existe nada que podemos fazer. Somos escolhidos e salvamos única e exclusivamente pela graça de Deus. Por outro lado, temos a ideia defendida por Tiago, que afirma que a fé sem obras é morta. Saindo da afirmação feita por Paulo, juntando com a oposição de Tiago, podemos dizer que não seremos salvos pelas nossas obras, mas que elas irão enfatizar uma fé viva, uma fé ativa, que dá frutos, que produz transformação no ser humano. Muitos estudiosos bíblicos dizem, inclusive, que esse texto que lemos e estamos estudando não está falando de salvação nem de julgamento, mas afirma sobre a recompensa que teremos no céu. Isso significa que a pessoa será salva, mas não terá a recompensa. Afinal de contas, essa obra foi queimada pelo fogo. Está preparado para o debate? Conseguimos apresentar algumas questões e posições teológicas sobre o assunto. Agora é hora de ouvirmos os nossos convidados. Fique ligado, o Vejam Só de hoje está apenas começando. Muito legal, texto muito bom do Zeca e a locução sempre brilhante da Fátima Gameiro. E eu já começo com o reverendo Altair, perguntando a ele o seguinte, a irmã Fátima, ao ler o texto da matéria, disse que Pedro fala de coisas difíceis que Paulo escreveu. Essa é uma delas? Não, essa não. Essa é bem tranquila. Bem tranquila? É, Opa, bem tranquila. Ótimo. Vamos lá. Essa não é difícil, não. Bom, primeiro nós temos que entender o ambiente. O ambiente no qual o apóstolo Paulo escreve esse assunto. Ele está escrevendo para uma igreja que lhe era muito familiar. O apóstolo Paulo fundou aquela igreja no ano 49 depois de Cristo, junto com a Priscila e Áquila. O casal que veio de Roma, expulso, na verdade. Cláudio, o imperador, expulsou os judeus de Roma no ano 49 depois de Cristo, porque eles estavam matando os cristãos lá em Roma. Como o Império Romano pensava que era uma coisa só, o cristianismo e o judaísmo eram uma coisa só, expulsou todo mundo. E nessa ida para Corinto, o apóstolo Paulo encontra Priscila e Áquila. Ele chegou de Atenas, ele foi zombado em Atenas, mas alguns creram, como sempre, e ele então chega em Corinto e encontra esse casal lá, que eram cristãos, judeus messiânicos, e começa então a trabalhar junto com eles na fabricação de tenda e tal, e aí nasce a igreja de Corinto. E essa igreja se tornou um lugar de obrigatória passagem de Paulo. Ele, toda vez que ele vinha para a Ásia e entrava para a Grécia, atravessava o Mar Egeu, ele parava em Corinto. Corinto era um lugar assim, meio que quartel-general de Paulo na Europa. Então ele está escrevendo para a gente da sua familiaridade, para a gente do seu relacionamento. Se você olhar para o capítulo 5 da segunda carta, você vai ver o relacionamento, a relação emocional que ele tinha com aquela igreja. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, nós sabemos disso. No ano 90 depois de Cristo ela se dissolveu, de tanto problema que ela tinha, se dividiu, se tornando duas igrejas insignificantes, apesar de ter sido tão forte e tão poderosa no período até os anos 90, até os anos 80.
Então, esse é o pano de fundo desse texto. E Paulo começa a carta falando sobre situações que essa carta toda, ela está cheia de reprimendas. Paulo é duro com os coríntios, porque eles tinham lá alguns problemas de relacionamento, eles tinham contendas e ciúmes. E aí o Paulo diz para eles no capítulo 1, capítulo 2, que esse problema de contendas e ciúmes é porque eles eram infantis, eles eram criança na fé, eles viviam disputando essas coisas inúteis, que no reino de Deus é tudo pelo Espírito, e a sabedoria do mundo não tem valor nenhum diante de Deus, que Deus criou, escolheu as que não são para confundir as que são. É o preâmbulo desse texto, né? E que agora, então aí ele vai passar agora nessa sessão, no capítulo 3, ele vai passar a falar sobre coisas mais profundas. Aí ele vai dizer, olha, nem Paulo, nem Apolo é coisa alguma, somos apenas cooperadores. Não temos nada que não tenhamos recebido de Deus. Agora, quando recebemos, temos uma responsabilidade para produzir o efeito. Aí a gente lembra, não está mencionado, mas a gente lembra a parábola dos talentos, que foi dado e, por consequência, foi exigido. Então é bem isso, salvação é de graça pela fé. Agora, depois de salvo, temos que dar frutos. Frutos de salvação, frutos de nova vida. E esses frutos de nova vida têm uma recompensa. E aí nós podemos discorrer ao longo do programa sobre essas recompensas. Essas recompensas virão ou não, dependendo da sua atitude, do seu trabalho. Salvação é de graça, mas exige mudança de vida. Você não pode ser salvo e continuar naquela vida. Inclusive, há um limite para a não prática de boas obras. Opa! Há um limite. Vamos falar disso. Se tivermos tempo, poderemos até conversar um pouquinho sobre isso. Mas é lógico que vamos. Há um limite. Nós podemos ser salvos como que através do fogo. Já respondendo a questão, é aquele que não leva nada. Quando alguém passa no meio do fogo, até a roupa dele queima. É bem o sentido que ele está dando aí. Tá bom. Até a roupa queima. Então ele é salvo, porque a salvação é pela graça, não é pelas obras, mas ele não leva nada daqui, e lá do outro lado nós temos os galardões, as recompensas e tal, e etc. Daniel fala sobre isso, o capítulo 12 de Daniel é muito claro sobre isso. Eu posso até comentar isso mais tarde. E então é assim, salvação é uma coisa, galardão é outra coisa. Muito bem, esse foi o reverendo Altair Mateus Nunes, da Igreja Presbiteriana Renovada, ele que é o senhor é o pastor fundador da Igreja de Osasco, não é não? Não, eu sou fundador junto da denominação, né? Quase fundador. Eu cheguei no começo, já estava fundada. O pastor presidente é o seu menino? Hoje, da Igreja de Osasco, é o meu filho, que é o pastor titular. Mateus Nunes Júnior. Isso. Que, aliás, faz um tempão que não vem ao programa, né? Ele veio uma vez ou duas e depois não veio mais. Deixou saudade. Agora a gente tem a estreia do pastor Franklin James. Só que antes do pastor Franklin falar, deixa eu lembrar você do nosso código QR, o QR Code que está aí no alto da sua tela. Você fotografa com o celular para ter acesso facilitadíssimo aos conteúdos da nossa emissora no YouTube. Então, isso aqui é resposta de oração para quem estava pedindo a Deus que o programa Vejam Só fosse exibido num horário melhor, né? Ou pelo menos menos ruim. O horário da exibição do programa na TV aberta não mudou, mas tem essa ferramenta aí para você. Você fotografando esse quadro, você poderá assistir ao Vejam Só todos os episódios postados no YouTube, a hora que você quiser, onde você quiser. Olha que maravilha. Então, faça isso aí, tá bom? Se você tiver dificuldades com tecnologia, assim como eu tenho, pede para o seu neto, para sua neta, seu sobrinho, qualquer criança vai fazer isso para você. Por incrível que pareça, é a grande verdade. Agora, pastor Franklin James, o senhor não explicou a origem do seu nome, né? Mas tudo bem. Ele é pastor da Igreja Evangélica Kyrios. Como é que o senhor vê esse texto? É possível alguém ser salvo sem mudar de vida? Reverendo Weber, sobre o nome, James é Tiago no inglês, Franklin é americano, nome americano.
Bom, eu percebi que a minha opinião vai compartilhar muito com a mesma do reverendo Altair. Pelo tema do programa, eu a princípio diria assim, se fosse só até um certo ponto. A expressão bíblica, salvo por meio do fogo, significa que basta crer em Cristo? Se fosse até aí a pergunta, eu diria que sim. Mas o que me pega é, vírgula, mesmo sem mudança de vida. Então, essa sem mudança de vida, eu vou defender que não, pelo entendimento que eu tenho de mudança de vida. Para mim, mudança de vida eu entendo como a metanoia, a transformação de pensamento, é a regeneração. E é antagônico o contexto de 1 Coríntios 3,15, porque para mim eu não consigo compreender que é possível alguém ser salvo, independente, seja por meio do fogo ou não, sem uma mudança de vida. Então, a princípio, na minha primeira fala, eu diria assim, resumindo em 3 pontos, que eu vejo esse texto como um texto escatológico, se tratando do último dia, né, do juízo, que é o dia da segunda volta de Cristo. E eu acredito que, independente da corrente teológica, seja dispensacionalista ou milenista, ambos devem concordar que se trata mesmo do último dia. Segundo ponto, eu acredito que ali não está, como o reverendo também baseou, não está se tratando de salvação, de perda ou ganho de salvação. Então, eu descarto a possibilidade da salvação estar em jogo ali. E eu vejo ali mais uma questão de apresentação de contas, na qual o resultado será as benefícios daquilo que nós conhecemos como galardão. Então, a princípio, seria isso. Tá, mas o senhor está sendo muito resumido, né? Deixa eu pedir para o irmão explicar um pouquinho melhor. Quando o senhor fala último dia, é o dia do juízo. Sim. Os salvos serão julgados? Ou todos serão julgados? Depende da interpretação de julgados. Nesse tribunal específico de que Paulo está falando, não é com aquela ideia forense de condenar, mas é apenas de reconhecimento das obras, como o reverendo mesmo falou, aquilo que foi útil e inútil, mas não é um julgamento condenatório. Então, nesse tribunal, são só para os salvos e não é de condenação. No caso aqui, todos já estão salvos. É a avaliação da obra, daquilo que eles fizeram em vida, se teve resultado positivo ou não. Aí, sobre o que seria esses galardão, resultado, esse ser salvo, a gente pode, no decorrer do programa... Mas é lógico que vocês vão ter que explicar. Não tem a menor sombra de dúvida disso. E se Deus quiser, ainda nesse bloco. Vamos lá. Agora, a nossa pesquisa é uma pergunta que a gente faz para você, que, se não me engano, é a mesma pergunta do tema. Vamos para a nossa enquete no Facebook. A expressão bíblica salvo por meio do fogo significa que basta crer em Cristo, mesmo sem mudança de vida. Basta crer em Cristo para quê? Para ser salvo, né? Nós temos uma limitação de espaço no tema, por isso que a gente não escreve muito, senão não cabe na sua TV. Não é o caso da enquete, né? Então, quando Paulo fala salvo por meio do fogo, significa que é possível alguém ser salvo, não ser condenado, não ir para o inferno, ir para o céu, sem ter mudado de vida. Creu em Jesus, pronto, não mudou mais nada na vida dele, a não ser o fato de que ele passou a crer em Jesus como seu Salvador. É disso que Paulo está falando em 1 Coríntios 3,15? Sim ou não? Responda e a gente vai ver o resultado parcial no final da nossa edição, né? Deixa eu... O senhor falou muito pouco, eu vou começar com o senhor. O pastor Franklin James, por que Paulo fala que a pessoa que tiver as obras queimadas todas sofrerá dano? Então vamos começar por aí. O senhor fala que é o último dia, então o que vai acontecer nesse último dia e que espécie de dano é esse que o apóstolo Paulo menciona, contrastando com a ideia de salvo? Já que o senhor disse que não é condenatório. A princípio eu teria que voltar um pouquinho no contexto, né? Uma regrinha básica da hermenêutica, porque assim, Paulo ali ele está falando com a igreja de Corinto. Então, como o reverendo mesmo iniciou, Paulo fundou a igreja, ele ficou por 1 ano e 6 meses, deixou sob a liderança de Priscila e Áquila, Apolo, Pedro passou pela liderança como líderes daquela igreja. E em sua terceira viagem missionária, Paulo ele recebe uma carta de alguns familiares de uma da irmã da igreja de Corinto chamada Cloe,
dizendo acerca de algumas situações que estavam acontecendo na igreja de Coríntio. Dentre elas era imoralidade, confusão, desordem por causa dos dons espirituais, a questão da imaturidade. Aí Paulo ele vai escrever uma carta justamente de ordem prática e doutrinária, como se fosse pôr no eixo o que estava acontecendo lá na igreja de Coríntio. No capítulo 1, Paulo ele vai começar a falar sobre a importância da santificação continuada, processual dos cristãos em Coríntios. No capítulo 2, Paulo ele vai falar sobre a questão da mensagem. Tanto que no capítulo 1, Paulo ele vai falar que eles estavam tendo um entendimento errado sobre a questão da liderança. Então, estava tendo facções, divisões na igreja, porque uns estavam defendendo Paulo, outros Apolo, outros Pedro. E Paulo vai dizer assim, olha, o mais importante não é o mensageiro, mas é a mensagem. E que mensagem é essa? A mensagem cristocêntrica. No capítulo 2, Paulo ele vai dizer que a mensagem ela tem que ser cristocêntrica, porque ele não foi até os coríntios com filosofias ou sabedoria humana, mas ele foi com a pregação chamada acerca da cruz de Cristo. E aí entramos no capítulo 3 de 1 Coríntios, a qual ele vai falar da imaturidade. Então, ele vai dizer o seguinte, que dependendo da forma como nós, cristãos já salvos, vivemos aqui na terra as nossas práticas, vai pesar na eternidade, não no sentido de perder a salvação, mas no sentido de receber a recompensa. E aqueles que, porventura, fizeram uma obra fraudulentamente, com segundas intenções, ainda que salve, e aí a gente mais para frente pode falar de que sentido que seriam essas obras, que eu já posso adiantar dizendo que é as intenções. Não compromete a salvação, mas as intenções de realizar a obra, uma pregação, uma mensagem, às vezes com um desejo de autopromoção, de vaidades, ainda que essas pessoas falem a verdade, mas a intenção do coração dessas pessoas é apenas de um reconhecimento humano. Lá no último dia eles vão sofrer o dano. Que dano seria esse? Aí é um provérbio coloquial da época de Paulo relacionado aos contratos. Então, o exemplo que Paulo está dando é justamente comparando os trabalhadores da obra do Senhor como pedreiros de uma grande construção que é a igreja. E dependendo da forma como esses trabalhadores estão levantando esta obra, pode prejudicar no sentido de eles receberem um dano. É como um contrato. Então, faz compromisso entre as partes. Dependendo do que você fizer, nessa quebra de contrato, você sofre um dano. O dano que Paulo está falando é o não recebimento do quê? Desse galardão. Que aí há inúmeras hipóteses, a Bíblia não é clara sobre o que seria esse galardão. Então, o dano é não receber o galardão. Reverendo. Eu acho que Daniel também ajuda aí. Daniel O senhor falou que sim. Daniel capítulo 12, versículo 3 diz assim. Porque no 2 ele diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Está falando de um tempo geral, que é o último dia, que lá em Coríntios está com letra maiúscula, porque é o dia do Senhor, é o famoso dia do Senhor. O Franklin acertou em cheio quando disse que o texto é escatológico. É escatológico mesmo. Apesar de Paulo estar falando sobre doutrinas para a igreja, mas ele se refere ao dia, com letra maiúscula aparece no texto. E esse dia é o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. E o Daniel falando sobre esse grande dia do Senhor, ou seja, o encerramento, o fim de todas as coisas, ele diz assim, muitos dos que dormem no pó, capítulo 12, versículo 2 de Daniel. Muitos dos que dormem no pó, da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Não é aqui que ele está relacionado a Coríntios, é aqui no 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor no firmamento. Você já viu o nascer do sol numa manhã de verão, quando o céu está limpo? É maravilhoso, né? E é isso que ele está falando aqui. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor no firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aqui ele está falando de recompensa. E é esse o assunto de Paulo lá em Coríntio. Ele está falando de galardão mesmo. Aqui é possível ele sofrer dano total. Mas aqui ele não está falando de dano total. Aqui ele está falando de perda de, eu não posso chamar de privilégios, mas eu posso falar de resplendor, por causa da relação de Daniel aqui.
Resplendor. Resplendor, posição no sentido do governo de Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, que às vezes é chamada igreja, às vezes é chamada Jerusalém da noiva, são os crentes que serão arrebatados, eles farão parte da administração da Novo Céu e Nova Terra, da nova época, do milênio, vamos dizer assim. Novo Céu e Nova Terra está um pouco mais para frente. E nesta questão de administração, de função e tal, você vai olhar o currículo. E o currículo pode produzir dano para o curriculado. A gente viu isso. Né? É bem assim. Muito bom, muito legal. O que eu tinha marcado aqui? Bom, então o galardão, o senhor já respondeu para nós aqui. Galardão tem a ver com resplendor. Eu até notei aqui, fiz uma olhadinha no original. Eaden no hebraico e mistos no grego. Galardão significa salário, recompensa, prêmio, sabe? Esse é o sentido da palavra. Se perguntasse para o senhor lá na igreja Quírios, ô pastor, que espécie de coisa é esse galardão? O que o senhor diria? Eu diria assim, baseado no contexto, porque assim, Paulo ele estava falando, e aí no versículo 15, eu entendo que ele está direcionando para os líderes, aqueles que ministram a palavra, aqueles que têm responsabilidade com a mensagem. Então ele está dizendo assim, olha, cuidado, porque dependendo da forma de como vocês estão trazendo essa mensagem, se é uma mensagem misturada ou uma mensagem pura, genuína, cristocêntrica. E a intenção. Então, por exemplo, aqui na Terra, nós estaremos ministrando a palavra do Senhor, mas às vezes a intenção de muitos é apenas de se autopromover, usar do Evangelho para ter aplausos e reconhecimentos humanos. Chegando lá no céu, eles não vão receber o galardão, que no meu entendimento, lógico, a Bíblia não é clara, mas eu vou meio que conjecturar, baseado nesse entendimento que Paulo está dizendo, olha, vocês que buscam usar de artefatos para ter a sua glória própria, no último dia vocês não vão receber o galardão, que é o quê? Eu entendo que seja, como se fosse um joia do Senhor, ou como se fosse assim, ó, parabéns. É um elogio, porque vai dizer que no último dia, nossas obras, cada um receberá o seu louvor. O que eu entendo de louvor é uma homenagem. Então, eu não vejo assim uma questão assim, poxa, a quantidade de tempo trabalhado. Uma pessoa que trabalhou na obra de Deus por 40 anos vai receber mais galardão do que trabalhou 3 anos. Não, eu não vejo a questão de quantidade, mas de qualidade da obra. E dependendo da qualidade da obra, lá no último dia você vai receber o galardão, que para mim não é algo assim, lógico, físico, palpável, não tem como, mas é um olhar ou uma, tipo assim, ó, do Senhor, nas minhas palavras, é um elogio de um trabalho bem feito para a glória dele. E aqueles que, porventura, ainda que salvo, fizeram para suas vaidades, porque eu, particularmente, não julgo a obra de ninguém, mas também não me encanto, porque só Cristo no último dia é que saberá as intenções e as motivações do coração de cada um, realizando a obra do Senhor. E no último dia, esse galardão, eu acredito que será um elogio, uma palavra do Senhor, dizendo, foste fiel e fizeste tudo para a minha glória. Mais ou menos assim. Mas isso não vai gerar uma espécie de diferenciação de classe? Não, eu acredito que não, reverendo, porque eles estão cientes do que fizeram em vida, tanto salvos que não receberam, porque a nossa salvação ela é pela graça, só que as obras, o galardão ele é por mérito, é meritocracia. Então, mas se alguém recebe mais e outro recebe menos, quem recebe menos pode ficar descontente, não pode? Eu acredito que não, porque em vida ele soube o que ele fez, ele soube as intenções. Então, por exemplo, assim, se eu sou uma pessoa que aceitei a Cristo, tenho certeza da minha salvação, mas eu não tive aquela impulsação, aquela dedicação na obra do Senhor. Eu vivi mais para mim, mesmo crendo em Cristo, mas eu não me dediquei assiduamente à obra do Senhor. Não tem como eu chegar lá e falar assim, poxa, Senhor, nem um elogio, olha, eu te aceitei. Mas eu vou ter ciência de que eu não fiz nada pela obra do Senhor. Então não haverá esse sentimento, acredito eu, de justiça. O que é não fazer nada, reverendo, para o senhor? Não fazer nada? Madeira, feno e palha. Queima tudo. Ele recebeu Jesus e ficou esperando a morte para ir para a glória, só isso. Não fez mais nada. Tem muita gente assim.
Tem muita gente, e tem gente pior do que isso. Tem gente pior do que isso. Mas eu só vou ajudar na resposta do... Será que vai haver alguém meio descontente, que foi preterido? Em Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Pastor Heber, a grandeza da nossa salvação exclui qualquer sentimento de preterismo. A glória, a manifestação, eu me emociono, porque eu tive uma experiência muito forte com Deus nesse negócio aí. Ah, é? É, muito forte. Eu nem gosto muito de contar, porque às vezes dá a impressão que a gente quer ser mais crente do que os outros. Uma visão? Uma experiência tremenda. Se o senhor quiser, eu conto aqui rapidinho. Mas lógico, uma hora. Em 1985, é difícil contar. Não, fique em paz. Em 1985, no dia 1º de agosto, eu passei mal. Eu estava fazendo visitas, tinha um almoço marcado na casa de uma senhora, fomos lá, comemos uma boa feijoada. A irmã Beatriz, que já está na glória, e lá em Carapicuíba. A Marta está lá, talvez vai ver o programa, eu quero mandar um abraço para eles lá. E depois daquele almoço eu comecei a ter uma dor de cabeça e a dor foi aumentando. Eu achei que era má digestão e tal, mas não era. Passei a noite mal e de manhã eu fui levantar da cama, não aguentei andar. Chamaram um diácono da igreja, ele veio, pegou meu carro, me levou. Eu era professor da rede pública do estado de São Paulo. Me levou, me internou no Hospital do Servidor Público, eu estava com meningite. Não diga. Fui internado imediatamente, o médico bateu uma agulha aqui, tirou o líquor, olhou assim na luz e disse: ele está com meningite. Põe no isolamento, jogaram um lençol em cima de mim, naquela cadeira de rodas, me levaram para o final do corredor à esquerda, botaram num quarto com um vidrinho e ninguém podia entrar lá. E lá eu fiquei dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e dia 6. No dia 7 eu saí. E no dia 5, o médico entrou lá logo depois que eu fui internado, o médico entrou e disse: não temos remédio para isso. Ou você vence o vírus, ou o vírus vence você. Misericórdia. E eu fiquei lá, foi muita dor, dia 2, dia 3, dia 4. No dia 5 à noite eu estava trincando de dor, eram as 11 horas da noite. Eu puxei a campainha e a enfermeira veio. Eu vou contar sem detalhes, vou contar rapidinho. Tá. E a enfermeira veio e me atendeu, eu falei: eu não aguento a dor, tem que me dar alguma coisa, nem que for uma cacetada na cabeça, tem que dar. Falei com a enfermeira. Ela falou: eu vou chamar o médico. Chamou o médico veio e olhou, naquele tempo não era no internet, né? Era uma placa que colocava no pé da cama. Estava escrito tudo que o procedimento daquele paciente. O médico olhou e disse assim, chamou lá na porta e disse assim: vai lá no Emílio Ribas, eu estava no servidor público, lá no Ibirapuera. Manda fulano de tal no Emílio Ribas de moto, rapidinho, e traz para mim um sossega-leão que eu vou aplicar nele. Ô, louco! Usou essa linguagem o médico. Aí o rapaz foi, voltou e tal, e parece que foi até rápido. Ele voltou e mandou eu fazer uma curva assim, ele aplicou aqui, né, na nádega. Aplicou, eu vi a agulha entrar, nem não vi sair. Porque eu era sossega-leão mesmo. E aí eu dormi, 5h30 da manhã, acordei trincando de dor e passei o dia 6 de agosto de 1985 com muita dor. Quando foi à noite, 11h30 da noite, eu puxei de novo o negócio. E o médico, todo o procedimento. O médico veio, olhou a tarjeta lá, a plaqueta lá e disse assim: você não pode tomar outra. É só uma. Você morde o cobertor e aguenta. O médico falou isso comigo, saiu, apagou a luz e fechou a porta. Eu cá entrei em desespero. Quem teve meningite sabe do que é que eu estou falando. É uma dor aguda aqui e o pescoço fica rígido, você não consegue mexer. É uma dor infernal. Aí eu entrei em desespero. E aí falei: bom, vou orar, né? Fazer o quê? Aí eu falei: Jesus, eu não aguento mais. O senhor precisa me matar, porque eu não aguento isso. E naquela hora, aquela voz que eu estou acostumado a ouvir, pela misericórdia dele, falou comigo assim: você está aqui deitado nessa cama, cercado de cuidados, reclamando. Eu fui para a cruz. E muitos morreram. Não negar, você está aqui. Só com uma enfermidade já está em desespero.
Naquela hora que ele falou assim comigo, foi muito clara aquela voz interior que fala, o senhor sabe, ele sabe, nós somos cristãos, sabemos o que é. Eu comecei a agradecer, né? Comecei a agradecer, naquela hora o céu abriu, o meu teto abriu, eu estava no 8º andar do servidor, ou no 5º, não sei se é 5º ou 8º, servidor público, o teto abriu e eu tive uma visão. Que bonito. Uma visão celestial. E eu não vi muita coisa, também não deu tempo de ver muita coisa, foi muito rápida a visão. Um ambiente, uma sala, talvez como essa aqui, do tamanho dessa, e naquela sala tinha muitas coisas, parecendo objetos, poltronas como essa que nós estamos sentados aqui, só que era tudo vivo, lá não tem morte, nem nada morto. Lá não tem nada morto. Essa visão foi muito especial para mim, porque eu entendi melhor as coisas do Apocalipse. Eu tenho pena do João, porque ele não sabia explicar o que ele estava vendo. Ele não sabia, e nós também não sabemos. É coisa celestial, é de outra dimensão. Tudo tinha olho, pastor, assim, ó, essas poltronas com olho por dentro, por fora, tudo vivo. As pessoas se movimentavam e passavam umas pelas outras, não se atropelavam. E também não precisavam falar, porque a mente de um entendia pelo outro. É muito sincronizado o negócio lá. Então não tem essa coisa de é maior ou é menor. Eles não têm esse sentimento, por isso que eu quis contar a experiência. Esse sentimento de maior ou menor não existe. Todo mundo está absolutamente realizado, todo mundo está absolutamente feliz, porque está lá. O estar lá, isso que diz aqui Paulo em Romanos 8, é exatamente o que tira qualquer dificuldade, qualquer tristeza. Agora, o grande problema é que quando a gente tem uma visão deste nível, a gente não quer mais ficar aqui, pastor. Aí eu não queria mais. No outro dia, um amigo meu, pastor Alcir, que agora está nos Estados Unidos, foi orar por mim, eu não queria subir oração, porque eu queria ir embora. Não queria mais ficar. Eu tinha 3 filhos pequenos, tinha esposa, que eu amo até hoje, nós estamos juntos há 43 anos, nada mais me segurava nesta terra. Eu queria ir embora. Por uns 3 meses eu não queria mais ficar aqui. Aí eu comecei a orar para querer ficar aqui, pastor, é impressionante isso. E então, aí fui devagarinho, fui me adaptando, e hoje eu estou até muito agarrado aqui, já estou até correndo risco. Que nada. O importante é saber o que lhe espera. Então por que eu sei isso? Porque além de estar escrito aqui em Romanos 8, também eu tive essa experiência maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Parabéns. Deus abençoe. Muito obrigado por compartilhar conosco. A gente estourou o tempo do bloco, mas valeu a pena. Voltamos já já com Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Estamos de volta com o programa Vejam Só, no quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Queremos se conhecer, queremos ouvir sua voz. Manda seu vídeo para cá, dá a sua opinião, faça a sua crítica, dê a sua sugestão de tema ou de convidados, né? E você pode ganhar prêmios. Se não quiser fazer o vídeo, manda pelo menos uma foto para a gente ver. O endereço é o Vejam Só, @rittv.com.br. E você pode ganhar presentes muito especiais. Nós, nesse turno, vamos sortear um exemplar do livro A Caixa Preta de Darwin, do Dr. Michael Behe, e o livro Fomos Planejados, do Dr. Marcus Eberlin. São 2 cientistas, um norte-americano e um brasileiro, cientistas renomadíssimos, respeitadíssimos. A Caixa Preta de Darwin foi resenhada, se não me engano, pela revista Nature. O Fomos Planejados é escrito pelo Dr. Marcus Eberlin, a maior autoridade em espectrometria de massa das Américas. Um negócio assim impensável, né? Eu costumo brincar dizendo que quem faz espectrometria de massa é porque pesa o peso dos átomos, né? Então, imaginou pesar átomo? E eu entrevistei ele aqui, eu falei, escuta, é verdade que luz tem peso? Ele falou, tem. Os fótons têm peso, massa, enfim. Bom, você quer concorrer a esses livros, você manda sua foto, manda o seu vídeo. Vamos ver as fotos então? Em Guaianazes, aqui na Zona Leste de São Paulo, nós temos o Cassiano e o Celso, né? Nossos telespectadores lá. O Celso não devia estar acordado essa hora, mas está, né? Tá tudo bem, está no colo do pai, então tá tudo bem.
E aí, Cassiano, você e a família recebem o convite para vir assistir a gravação ao vivo, só marcar a data pelo Facebook, tá bom, irmão? Em Maringá, falávamos em Maringá antes do início do programa, a Fátima é nossa telespectadora lá. Seja muito bem-vinda, Fátima. Um ósculo santo para você e para todo o povo aí do norte do Paraná. Em Planaltina, no Distrito Federal, o Denis Pesuto é nosso telespectador. Muito obrigado pela sua audiência, Denis. Fica na paz. E nós temos um vídeo do presbítero Edenilson. Ele é da Assembleia de Deus, mas eu não sei de onde. Vamos ver se ele diz no vídeo. Vamos lá. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu gostaria de deixar uma sugestão para o programa sobre a escola bíblica dominical. Se ela é tão importante, por que infelizmente é tão desprezada em nosso meio evangélico? Amém? Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Ô, Edenilson, louvado seja o nome de Deus, né? Pela sua sugestão. Eu sou um dos que mais se incomoda com o declínio da escola dominical nas igrejas históricas. E o Edenilson é presbítero em Piracicaba, no interior de São Paulo. Bom, vamos lá. Eu vou começar perguntando para o pastor Franklin. A igreja Kyrios tem escola dominical? Tem escola dominical, tem cursos teológicos. A escola dominical funciona a que horas? Tem aos domingos de manhã e tem às segundas-feiras à noite também, para quem não pode ir aos domingos de manhã. Nossa, isso é novo. O senhor é um dos professores? Agora eu estou entrando no curso teológico que eles estão lá realizando, sim, para participar. Que após a pandemia, aí parou as atividades. Claro, exatamente. A gente está falando sempre de antes da pandemia. O senhor lembra a temática da escola dominical lá? Agora, de início, assim, porque a escola dominical, ela é uma e tem o curso teológico que vem com as matérias básicas, médios e o superior, né? No caso, fundamental. Qual a matéria que o senhor mais gosta? Olha, eu sou professor de teologia, né? Pelo IETESP também. E geralmente a gente pega a teologia sistemática, então eu gosto bastante dos evangelhos, as epístolas, do Novo Testamento. Que tipo de galardão o senhor vai ganhar? O senhor. O meu caso? Olha, o meu caso eu vejo como de todos. Eu não vejo assim, dependendo da obra que cada um faz. É o que eu falei, eu vejo em Paulo ele falando de intenções de coração. Eu sou um professor, então a minha área é de ministrar a palavra. Outros podem ser em outras áreas. A questão é a intenção. E para mim o galardão será justamente uma palavra. Lógico que isso eu estou especulando, porque o texto não é claro sobre o que seria esse galardão. Mas há uma recompensa. E eu vejo no sentido de Deus, no decorrer da história e na Bíblia, sempre falar para nós, olha, a obra de vocês não será vã. E justa aquela parábola dos trabalhadores que os da última hora trabalharam pouco tempo e receberam o mesmo que os da primeira hora. E aí a ideia ali é de justamente mostrar a intenção. Às vezes eu posso ter trabalhado 1 ano na obra do Senhor, e outro 30 anos. E esse 30 anos não foi tão sincero com as motivações de glorificar a Deus, no caso de em um ano. Então eu diria assim, que recompensa seria essa? Que galardão que eu receberia? Eu acho que eu fiz a pergunta errada. Deixa eu reformular. Vamos imaginar que um aluno seu fala, professor, eu estava vendo o programa, lá o Vejam Só, e eu estou preocupado, porque eu acho que boa parte daquilo que eu faço vai ser madeira, feno e palha. Eu estou achando. Como é que eu faço para fazer obras de ouro, prata e pedras preciosas? Ok, então, eu diria assim, as obras de madeira, feno e palha é justamente as atitudes de uma pessoa que aceitou a Cristo, mas como o reverendo mesmo falou, só esperou a volta do Senhor, não teve aquela predisposição de se entregar para a obra de Deus e de realizar a obra que o ministério tem as necessidades, o bairro, a região necessita. Então, nesse sentido, palha, feno e madeira são pessoas que viveram uma vida, às vezes, para si. Apenas trabalhou, não que seja errado, viajou, curtiu a vida, mas não tiveram uma predisposição de trabalhar no reino do Senhor.
Madeira, pena e palha também representa aqueles que, além de trabalhar, então são duas situações. Aqueles que não trabalham para o Senhor, apesar de serem salvos porque creram em Cristo Jesus, mas vivem uma vida para si, não tem aquela predisposição de trabalhar. E outros que trabalham, mas as motivações são erradas. Então, é o que Paulo vai dizer, às vezes o fundamento eles estão mantendo, que é uma pregação cristocêntrica. Mas qual a ideia? Eu quero reconhecimento. Eu estou pregando uma palavra cristocêntrica, eu estou dando aula nas bases bíblicas, mas a minha intenção, eu quero que eles me admirem, que eles olhem para mim e vejam que eu sou o bom. E aí, isso são obras de madeira, palha e feno. Lá no último dia, o Senhor Jesus falou assim, olha, fizeste certo, mas fizeste para ter aplausos para você. E agora a sua glória acaba aqui, no fogo que representa o esquadrinhamento das intenções do coração, e agora o que foi feito com as intenções para a minha glória é o que vai ser, é a palavra, porque justamente esses buscarem em terra uma palavra de elogio, e é o que não terá lá no último dia. Tá cheio disso, hein? Pelo amor de Deus. Sério? Meu Deus. Então, reverendo, amanhã eu quero ter obras de ouro, prata e pedras preciosas, o que eu faço? Vamos começar pela parábola que ele usou. Tem diversos horários de trabalho. Certo. Foi lá às 6 horas da manhã, chamou, veio um grupo, 9 chamou, veio outro grupo, 11 horas outro e no final da tarde outro grupo. O que é contado ali para que eles recebam o salário, que é, no caso, salvação, né, ali, é a voluntariedade, a disposição de atender o chamado, de receber o convite, de ir com alegria. Então, eles receberam e foram imediatamente. Aqueles últimos sabiam que ganhavam mixaria porque ia trabalhar 2 horas, mas foram com alegria. Aquela voluntariedade, aquela coisa, aquela disponibilidade. Sabe, quando nós fazemos as coisas para Deus, se o senhor perguntasse para mim qual o galardão que eu vou receber, que eu quero receber, eu estarei infinitamente feliz só de chegar lá. Galardão, o resto é o resto. Sabe, o maior galardão que eu vou receber, e eu tenho certeza que eu vou receber, é que eu vou chegar lá, eu vou estar em pé diante do Cordeiro aquele dia. Maravilhoso. Mas, reverendo, eu acho que o pastor errou. Essa história de que não tem elogio não é verdade. Tem sim, vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, esta herança do reino tem salvação e tem galardão, está tudo junto aí. Porque é bem diferente. É maravilhoso, é maravilhoso. Não resta a menor dúvida. A minha mãe tem 93 anos, esteve internada agora, em plena crise de Covid, mas por causa de problemas pulmonares, voltou para casa, está bem, é quase melhor que eu, e fala da partida todos os dias, os dias. Estou ouvindo o senhor falar, estou lembrando dela lá. Ela quer ir para Nova Jerusalém de todo jeito. Eu também. Ainda mais que o senhor já olhou lá, né? Já fez um turisminho lá? Estou só esperando. Só esperando. Tá bom. Agora, vamos lá. O pastor, o senhor, depois eu quero a opinião do reverendo também. Jesus contou uma parábola sobre uma figueira que não dá fruto, certo? Não sei qual dos dois, ou se os dois aqui hoje falaram em fruto. Você se converte para dar frutos. É o que se espera do salvo, que ele frutifique. A figueira que não dá fruto, ou o salvo que não frutifica, vai ser cortado e lançado no fogo, segundo as parábolas. Significa perdição? Nesse caso, sim. Ali não é dos salvos. Ali, no caso da figueira, justamente, vai ser cortada e lançada no fogo, aqueles que não receberam a salvação para dar frutos. É que os frutos que nós entendemos de Gálatas são as manifestações das nossas atitudes. Então, é possível uma pessoa salva não dar frutos? Sim, todos salvos dão frutos, que é a mudança, é a transformação. Então, o Espírito Santo vem e as nossas atitudes, elas mudam. Mas não podemos comparar com esse galardão no sentido de recompensa daqueles que se colocaram à disposição. Quando o senhor falava da sua mãe, eu me lembrei, por quê? Por que Deus ele nos estimula a uma recompensa? Por que o tempo todo falando assim, olha, terá recompensa, o trabalho não será em vão? É para nos levar a viver uma vida não voltada a nós, não para nós, é para nos motivar a se santificar e nos entregar ao reino do Senhor. E essa é a recompensa, esses são
os frutos dos salvos. É você se entregar, porque ainda que mesmo salvo, eu posso viver uma vida para mim. Então, a motivação é justamente para nós não nos apegarmos aos prazeres desta vida e sonharmos e desejarmos, como o reverendo, né, expressou a emoção do céu. Não é viver o ócio, como Paulo dizia lá para as igrejas. Olha, calma aí, não é bem assim. Jesus está voltando, mas não vamos parar de trabalhar, não vamos parar de viver, mas não deixem de sonhar e desejar o céu. E quando você deseja, nada disso daqui da terra faz sentido. A sua autorrealização, a minha autorrealização, o meu prazer é fazer a vontade do Senhor, é servi-lo, e essa é a alegria nossa. Amém. Então, mas ele não falou da figueira que não dá fruto. Então, eu posso tocar nesse assunto, mas eu queria colocar esse versículo 16 aqui, porque o 15 é o que nós estamos debatendo. O 16 diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Seja salvo ou seja perdido. Destruir o santuário vai ser destruído. Como é que funciona isso? Aí agora entra a questão da figueira. Vamos lá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Se você destruir o que é sagrado, então Deus destruirá você. Tanto eu destruir o meu próprio corpo, como eu produzir a destruição do outro. Porque também ele é sagrado. Eu posso destruir o meu pelo pecado, etc, etc, e posso destruir o do outro pelo meu testemunho, pelo meu comando, por eu, como diz o pastor já algumas vezes, por eu ministrar com outras intenções e não ministrar a palavra como cristocêntrica, colocar as coisas pequenas no lugar das grandes e as pessoas ficar preocupadas com as pequenas e não receber Jesus como Salvador, que é o mais importante. Então aí está. Agora a questão da figueira, só para fechar. Eu, como não sou calvinista, eu creio que alguém pode perder a salvação. E eu não só creio, como eu provo isso na Bíblia. É possível. É possível. É assim, ó, pastor, é assim, ó. Esse aqui é o limite. Então, todos os perdidos estão daqui para baixo. Todos os salvos estão daqui para cima. Certo. Se o salvo descer aqui, ele se perde. E como ele faz isso? Vamos lá. Vamos lá. Hebreus capítulo 6, versículos 4 em diante. Está escrito assim: é impossível, pois, que aquele que uma vez foi iluminado, aqueles, no plural, aqueles que uma vez foram iluminados, foi iluminado, provaram o dom celestial. O dom celestial é a salvação. Atos capítulo 2, Pedro deixa muito claro isso, versículo 42. Provaram o dom celestial, isto é, se tornaram salvos, salvação mesmo, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Aí não tem como. Não tem como. E provaram a boa palavra de Deus, aleluia. E os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Aí ele vai exemplificar, versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção, aqui é galardão, e da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Não precisa explicar, pastor. Está muito claro aqui. Agora, se quiser explicação, é só ir para Tiago, capítulo 5. E aí vai explicar o resto. Tiago 5? Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu mau caminho, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Ele estava na verdade, se desviou da verdade, precisa voltar para a verdade, senão se perde. Isto é, ele estava aqui. Ele estava aqui. Ele desceu para cá. Se alguém conseguir trazê-lo de volta, vai salvar da morte a alma dele e cobrir multidão de pecados. Mas, reverendo, como é que se desce? Pecando? Pecando, está escrito aqui. Mas qualquer pecado? Não. Aí agora entra outro tema. Há pecado que é para a morte, pecado que não é para a morte. Aí complica. Pecado para a morte é pecado continuado, para ser bem sucinto. Pecado continuado.
essa planta que é cuidada, a figueira que é cuidada e não produz nada, deixa mais um ano. Eu vou colocar adubo nela, se ela não der fruto, então corta. É exatamente isso. Nada mais, nada menos. Então, eu forcei essas perguntas para vocês, porque existe um entendimento, assim, muito tranquilo, né, na cristandade, de que o pecado para a morte é só blasfêmia contra o Espírito Santo. Se eu não blasfemar contra o Espírito Santo, está tudo certo. Pelo jeito não é assim. Pecado continuado. É pecado continuado. Continuado. Dizer, a falta de mudança de vida, que é o nosso tema. Ele se tornou retrógrado. Ele voltou atrás. É como a porca que volta do lavadouro, como o cachorro que volta ao vômito, e assim vai. O senhor crê que pode perder a salvação? Acho que é aí que nós divergimos. Apesar de ser um pentecostal, mas é a nova moda agora, né, que diz, eu sou um pentecostal reformado, porque eu abracei a reforma. Mas é aí que a gente diverge, porque no caso do próprio texto, está se falando de salvos. Então, eu não consigo enxergar que uma pessoa que não houve uma mudança de vida possa receber o galardão, porque a regeneração, a transformação, ela é um processo no texto aí nós estamos juntos. Exatamente. Tranquilo. No texto a gente está batendo. Mas espera aí, pastor. Vamos por partes. Veja só. O senhor falou que não concebe um cristão, um crente, um salvo, que não tenha mudança de vida. O senhor falou na sua primeira fala. Exatamente. Ok. Então, se converteu, tem que mudar de vida. Senão não existe metanoia, né? A palavra que o senhor usou, conversão, mudança. Mas o senhor mesmo, ao longo do programa, fala de pessoas que vivem apenas para si. Salvos que vivem apenas para si. E que serão salvas, todavia, como que pelo fogo, porque nunca fizeram nada pelo reino. Pois bem, antes de se converter, elas também só viviam para si. Então, ele abraçou a fé, abraçou um sistema de crença, levantou a mão num apelo, reconhece verbalmente que Jesus é o seu Salvador, pronto. Mas não muda mais nada. Essa pessoa está salva? Muda. Está salva porque muda, reverendo. O que a gente não pode confundir é assim, uma pessoa, ela se converteu, aceitou a Cristo, mas vive para si. Esse vive para si que eu disse é no sentido assim, de não pecar. Ela vive para si numa situação de o seu dia a dia se dedicar para si, mas não envolve o pecado ali. Tudo bem que tem a velha natureza, é a velha natureza. Então, uma pessoa salva, ela pode ter aquela, que é o que Paulo vai falar, da imaturidade dos cristãos de Corinto. Eles eram espirituais, mas estavam tendo práticas de pessoas do mundo. Então, nesse caso, uma pessoa se converte, ela vive para si no sentido de não se entregar para fazer a obra do Senhor, mas não necessariamente que ela esteja no pecado e perca a salvação. O senhor concorda? Eu concordo, porque tem o limite. Ele está aqui, ele tá dormindo, ele está tranquilo, ele está sossegado, ele não tem galardão, mas ele entra. Agora, se ele descer aqui, aí tem problemas. Então, mas se ele fica dormindo muito tempo lá, Jesus vai mandar umas coisas para acordar ele, não vai? Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. Você acorda, meu amigo, porque a coisa fica feia. Deixa eu ver aqui os comentários. Quanto tempo eu ainda tenho, hein? Tá. O Tiago Oliveira escreveu o seguinte: claro que não. Precisamos nos arrepender sempre que necessário, pois não somos oniscientes, ou seja, não sabemos o dia de amanhã. Aí ele cita a parábola de Lucas 12, né? Quando Deus diz para o sujeito lá que ficou rico: louco, essa noite pedirão a tua alma. Então, a ideia de ser salvo sem mudar de vida não cabe para o Tiago. O Renato Maniero: Jesus disse que aqueles que entram no reino de Deus entram por força, esforço para permanecer em santidade. Ai. E aí, reverendo, o Renato fala no esforço de permanecer em santidade. Isso não é salvação por obras? Não. Salvação por obras não existe. Porque não há nada que possamos fazer. Nada, não há nada. A única coisa que eu posso fazer é dizer: Senhor, eu quero. E aí ele faz o resto. O resto é tudo. Por isso que essa coisa de achar que quem crê, que eu faço parte da minha salvação quando eu abro o meu coração, ou quando eu digo eu quero, Senhor, eu quero,
é meritória. Não é meritória. Que mérito eu tenho em dizer, tudo bem, eu aceito, eu estou afogando, alguém estende a mão, eu falo, eu quero. Se eu não estender a mão, eu não saio, mas se eu estender, eu saio. Então, não tem mérito nenhum nisso. O mérito só não é ser zero. louco, né? É só não ser louco. O mérito é zero. Agora, essa colocação que o senhor fez com o pastor, de que ele foi muito bem na resposta, eu só gostaria de fazer um adendo, Claro. Jesus falou com Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Primeiro ele diz, não pode entrar no reino de Deus. Depois ele é mais firme. Ele diz, não pode ver o reino de Deus. Quem é que vê o reino de Deus? Quem nasce de novo. Agora, a questão da salvação, então, está aí. Novo nascimento. Não é por obras, nenhuma obra. Toda obra que você faz como salvo, você faz como consequência e não como causa da salvação. E essas consequências, essas obras que são feitas como consequência, é que entra na questão do galardão. Entende? Agora, dali para baixo, por isso que eu coloquei esse limite aqui. Porque a vida do salvo está aqui. E a vida do perdido está aqui. Se ele voltar para cá, aí pronto, aí acabou. Mas, pastor, o senhor falou que não é possível ser salvo sem mudar de vida. O ladrão da cruz foi salvo, Jesus disse que ele estava salvo e ele não mudou de vida. Ele estava na cruz quando ele se converteu. Essa mudança de vida é interior. Tanto que quando, pegando a palavra de Nicodemos, um pouco antes, o texto vai dizer que muitas pessoas estavam crendo em Cristo, mas Cristo não se fazia crido por elas. Por quê? Porque ele conhecia a intenção do coração. É possível ter pessoas ser dizimistas, estarem lendo a Bíblia, indo ao culto, mas... Por obras, religiosidade, mas elas não receberam a salvação porque não reconheceram verdadeiramente Cristo. Então, essa mudança de vida que eu falo é de você realmente ter um encontro com Cristo e não apenas reconhecê-lo como um curandeiro, mas ser reconhecido dele. Essa é a transformação interna. E aí, obviamente, o reflexo será atitudes de não estar mais no pecado, não deixando a velha natureza de lado, que a gente entende a velha natureza, mas aí que entra a salvação. Agora, fora isso, aí entra a questão da dedicação, que é o processo de salvação, de santificação contínua. Não, eu aceitei a Cristo, tenho certeza da minha salvação, Ele é o único Senhor, mas, olha, eu não tenho essa empolgação para estar disponível para o ministério, para ir lá visitar, para fazer aquilo, porque eu tenho um compromisso, eu tenho um trabalho, eu tenho viagem, eu tenho isso, e aí a pessoa vai vivendo e não vai ter o galardão. Então, mas o ladrão da cruz não fez nada, nem batizado, não deu dízimo, não fez nada, nem frequentou a igreja. E provavelmente ele vai chegar lá, como o texto diz, escapou como pelo fogo, que é por um triz, é como foi falado, né? Como no incêndio você sai quase sem roupa, não recebe nada. Então, assim, olha, você foi salvo porque você creu verdadeiramente. Porque ele poderia dizer assim, eu creio, mas de uma forma diferente, não aquela fé salvífica. É uma outra forma de entender quem é Cristo. Ele foi salvo. É porque a salvação é obra da graça. Pode falar, por favor, reverendo. O ladrão não mudou de vida. Salvação é obra da graça. Ele mudou, sim. Ele tomou a decisão ali. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E a prova que ele mudou é porque o outro não mudou. E Jesus não falou a mesma coisa para o outro. Eu quero dizer para você, que é telespectador, que se alguém não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Então não adianta ser crente de mentira, tem que ser de verdade. Crente meia boca não vai subir no arrebatamento, vai ficar aqui, não tem galardão, não tem coisa nenhuma. A não ser a ardente expectação de... terrível do fogo que há de consumir o ímpio. Mateus Moraes escreveu o seguinte: não, embora não seja perfeito, o nascido de novo não faz do pecado uma prática. Se está fazendo, precisa se arrepender e mudar de vida. Aquilo que o senhor falou de pecado continuado, né? Pecado continuado. Acredito que o cristão possa passar por um período de frieza e pecado, mas se ele for filho de Deus, o Senhor o despertará, disciplinará e o levantará para andar em obediência. Nós vamos ter um tema logo, esse mês ainda. Agora esqueci qual vai ser o que a gente chama de GC, mas é algo parecido com isso. O crente que se desvia, né? Qual o risco que ele corre se ele morrer ainda desviado e tal. Então, Mateus, segura aí que a gente vai tratar desse assunto. Bom,
Pastor Franklin James, na sua última fala, o que o senhor diz para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora aí, que fala assim, bom, se tudo que eu fizer queimar, tudo bem, eu vou estar no céu, é o que conta. Olha, eu diria assim, no caso dessas pessoas, rever a postura de como que vocês têm vivido aqui na Terra. Não no sentido de ter a salvação ameaçada, mas saiba que nós precisamos entender que a nossa maior realização, nossa maior satisfação é de servir ao Senhor. É como Paulo disse, né? Nós somos escravos por amor, servos do Senhor. Então, quando eu percebo que eu não tenho esse desejo de me entregar ao próximo, de servir ao Senhor, eu tenho vivido uma vida um pouco mais egoísta para mim. E é necessário a gente saber que lá no céu isso será contado, não como salvação, mas será lembrado a forma de como nós vivemos aqui. Tá bom. Reverendo? Paulo está, só para fechar o texto, claro, Paulo está falando que ele edificou como sábio, ele construiu o fundamento, que é Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento, tem que construir sobre esse fundamento. E pode construir com ouro, com prata, com pedras preciosas, com palha ou com feno. Então, ele está falando sobre os obreiros, sobre aqueles que trabalham. Basicamente, nesse texto é isso. É que nós somos para a questão da salvação, claro. Mas é a questão do galardão aí, não é a questão de salvação. Esse texto não está falando de salvação, está falando de galardão mesmo. Então, é o seguinte, mas eu quero desafiar você que nasceu de novo e não tem prazer de fazer a obra de Deus. Não tem nenhum crente nascido de novo que fica no marasmo, na preguiça. Porque ele é impulsionado, eu não consigo parar. Pastor, eu não consigo parar. Porque é uma felicidade tão grande fazer a obra do Senhor, sabe? Então, aquele que está aí dormindo, vadiando, olha, você não nasceu de novo não, meu chapa. Eu também acho. Você vai se converter, vai receber Jesus como Salvador, não porque você vai ser salvo pelas obras, mas o salvo tem a alegria da salvação. E a alegria da salvação te leva a fazer mais e mais e mais e mais. É como aquele que gosta de picanha. Toda vez que vê, ele come. Recebeu Jesus como Salvador, você quer fazer a obra de Deus. Tanto é que o hino do avivamento, o que eu mais gostava na época que eu frequentava lá São João Clímaco, era a obra santa do Espírito. Sim. Vento impetuoso. Às vezes em que o livro de Atos dos Apóstolos menciona o Espírito Santo, há um vento impetuoso que chacoalha o lugar, chacoalha as pessoas. É impossível ficar parado quando a gente tem o Espírito Sacode Santo. tudo, pastor. É maravilhoso. Eu tenho o mesmo vigor que eu tinha quando aceitei Jesus. Glória a Deus. Mesmo vigor. Bom, nós conversamos aqui com o reverendo Altair Mateus Nunes, da Igreja Presbiteriana Renovada, e com o pastor Franklin James, que estreou hoje, ele que é ministro da Igreja Evangélica Quiriós. Quem quiser falar com eles, fica à disposição, o contato está publicado no nosso Facebook, onde também está a nossa enquete. Vamos ver o resultado parcial? Parcial nada, né? Vai ser muito difícil mudar isso. 96% disseram que não, ainda bem. Que não. Ainda bem. Tá bom. Então vamos lá. Vamos construir com ouro, prata e pedras preciosas. Amém. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.